Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje os vetores no plano e a decomposição deles. Vetor definido por dois pontos. Em determinadas situações, um vetor é representado por um segmento orientado que não parte da origem do sistema de eixos. Considere o vetor AB, de origem em um ponto A, com coordenadas x1, y1, e extremidade em um ponto B, com coordenadas x2, y2. Então, aqui nós temos a representação no sistema de eixos cartesianos, aqui o eixo do x, o eixo do y, o ponto A aqui, que tem essas coordenadas x1 com y1, e o ponto B com coordenadas x2 com y2. Então, aqui, ponto A, x1 com y1. E o ponto B, x2 com y2. E aqui nós temos, então, o ponto A, ele pode ser considerado a extremidade deste vetor que tem origem no ponto O. Então, o vetor OA é o vetor que vai de 0, né, da origem, ponto 0, 0, até o ponto A, x1, y1. E a mesma coisa aqui para o ponto B. A gente pode traçar aqui um vetor que sai da origem e vai até a extremidade, o ponto B, com coordenadas x2 e y2. Então, aqui tem um vetor OB. E aqui o vetor AB. Ele parte do ponto A, que seria a origem desse vetor, até a extremidade, que é o ponto B. Então, o ponto AB, ele pode ser escrito como sendo o ponto B menos o ponto A. E se eu passar o ponto A aqui para o outro lado, o ponto B pode ser escrito como sendo o ponto A mais o vetor AB. Observação: o vetor AB transporta o ponto inicial A para o extremo B. Então, eu pego esse ponto aqui, através desse vetor, eu chego no ponto B. É isso que está escrito aqui, né? Exemplo: dados os pontos A e B, represente os pontos A e B graficamente no plano XY. Então, aqui eu tenho um plano XY, eu tenho o ponto A, menos 2 do x com 3 do y. Aqui está o ponto A. E o ponto B é 1 do x, vai lá, com 4 do y. Aqui está o ponto B. Na letra B, determine o vetor AB por meio de B menos A. Então, eu vou fazer o vetor AB como sendo o ponto B, quem é o ponto B? No plano 1, 4, duas coordenadas, menos o ponto A, que é menos 2 com 3. Então, 1 menos 2. 1 mais 2, 3. 4 menos 3, 1. X menos x, y menos y. Então, eu tenho o vetor AB, que vai ter coordenadas 3 com 1. O que significa isso? Se eu estou aqui no ponto A, que é a origem desse vetor, se eu andar 3 unidades em x e 1 unidade em y, eu vou estar aqui na extremidade do vetor AB, no ponto B. Tá? Então, aqui as coordenadas do vetor, né? O que o vetor representa. E algebricamente eu tenho a representação aqui dada pelo ponto 3, 1, né? Que são as componentes do vetor. Esse vetor AB, eu posso transportar ele, né? Tomar o representante de AB com origem no ponto C1 com 2.
Então, se eu parto aqui do ponto C, 1 com 2, eu vou fazer a mesma coisa. O que está me dizendo o vetor AB? Ele vai andar de 1, vai andar 3 unidades para a direita, então vai dar em 4 do x. E o y, que estava em 2, eu vou somar 1, de 2 vai passar para 3. Então, o ponto 4 com 3 é a extremidade do vetor que tem origem em C. Então, esse vetor aqui, AB, e esse vetor CD, eles são equivalentes. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, mesmo modo. E ainda eu poderia representar esse mesmo vetor com a origem do vetor na origem do sistema de eixos. Ou seja, a extremidade desse vetor, quando ele está aqui na origem, é exatamente esse ponto aqui. 3 unidades em x para a direita, positivo, e uma unidade em y, positivo para cima. Aqui está o ponto P3 com 1. Então, saindo da origem, chegando lá no ponto P, o vetor P, ele é equivalente ao vetor AB, que é equivalente ao vetor CD. É um representante do AB com a origem dele na origem do sistema. Observações. Lembre que um vetor tem infinitos representantes, que são segmentos orientados equipolentes entre si. Como a gente viu antes, nós vimos 3 vetores, segmentos orientados equipolentes entre si. Determine, dentre os infinitos representantes do vetor AB, há um vetor que o caracteriza com a particularidade de ter a origem no ponto O, 0, 0, e a extremidade no ponto P, que é justamente x2 menos x1, y2 menos y1. Como antes a gente tinha o vetor 3, 1, o ponto P com a origem na origem 0, 0. Então, ele tem o ponto P exatamente as componentes do vetor, antes 3 com 1. O vetor V igual a OP é também chamado de vetor posição ou representante natural do vetor AB. Exemplo: dados os pontos A, B e C, determinar o ponto D de modo que CD seja igual a 1 meio de AB. Então, quem é o vetor CD? É o ponto D menos o ponto C. Quem é o vetor AB? É o ponto B menos o ponto A. Sempre o ponto final menos o inicial em cada um dos vetores. O que a gente quer é determinar D. Então, vamos dizer que D tem componentes x, y. Então, aqui eu vou ficar com xy menos o ponto C, menos 2 com 4. É igual a 1 meio do ponto B, que é 3 com menos 1, menos o ponto A, que é menos 1 com 2. Então, x menos menos 2 vai ficar x mais 2. Y menos 4 igual a 1 meio. Aqui eu vou fazer 3 menos menos 1, 3 mais 1, 4. Menos 1 menos 2, menos 3. Quando eu tenho igualdade de vetores, quando a componente x de um lado é igual a componente x do outro. Então, aqui eu tenho que x mais 2 é igual a 4 sobre 2 e y menos 4 é igual a menos 3 sobre 2. Seria um sistema de duas equações e duas incógnitas, mas as incógnitas saem direto em cada uma das equações. Na primeira, x igual a
4 dividido por 2, menos 2, então x é igual a 0. E na segunda, menos 3 meios mais 4, tiramos o mínimo, que é 2, por 2 dá 1, vezes menos 3, 2 por 1 dá 2, vezes 4 mais 8, y é igual a menos 3 mais 8, 5 meios. Então, quem é o ponto D que era pedido no exercício? De componente x é 0 e a componente y, 5 meios. Então, este é o ponto que satisfaz esta equação. Paralelismo de dois vetores no plano, né? Tudo que a gente está falando agora é para vetores no plano. Então, dois vetores, o vetor U com coordenadas x1 e y1 e o vetor V com coordenadas x2 e y2 são colineares ou paralelos se as coordenadas dos dois vetores são proporcionais. Isto é, se existe um número k, tal que o vetor U seja k vezes V. Então, dois vetores paralelos, eles são múltiplos um do outro. Então, a razão entre as componentes é a mesma. x1 sobre x2 tem que ser igual a y1 sobre y2, que é a chamada condição de paralelismo de dois vetores. E a representação é esta. U é paralelo a V. Exemplo. Os vetores U e V são paralelos? Vejamos se é mantida a razão entre as componentes. Eu vou fazer U1, aqui é o vetor U, então eu vou pegar o menos 2 e vou dividir pela componente aqui x do vetor V. Então, menos 2 dividido por menos 4 é igual a 3, que é a componente y de U, dividido pela componente y de V. Menos 2 dividido por menos 4, posso simplificar dividindo por menos 2, dá 1 meio, que aqui também eu posso simplificar por 3, dá 1 meio. Então, esse aqui seria o meu K. O valor do K não importa, né? O que importa é que essa razão é igual. Então, essa condição é satisfeita. Como é que eu poderia escrever U e V? O vetor U é igual a 1 meio do vetor V. Vamos ver se é verdade. Se eu multiplicar o menos 4 por 1 meio, menos 4 dividido por 2 dá o menos 2. E 6 dividido por 2 dá o mais 3. Então, esses vetores são paralelos. Observações. O vetor nulo, 0, 0, ele é dito paralelo a qualquer vetor. Se uma das componentes de um vetor for nula, a componente correspondente de um vetor paralelo também tem que ser nula. Módulo de um vetor. O módulo de um vetor V igual a xy, representado por módulo de V, é o número real não negativo dada pela expressão módulo de V é a raiz quadrada de cada componente ao quadrado somada, obtida pelo teorema de Pitágoras, porque aqui eu tenho o ponto P, né, o vetor com a origem aqui no 0, 0. Então, o vetor OP, o módulo dele, o comprimento dele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, x² mais y². Como eu quero o módulo de V, eu extraio a raiz quadrada, obtendo a fórmula do módulo. Exemplo, se V é menos 2, 3, determine o módulo de V. Então, o módulo de V
módulo de um vetor é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado fica 4, mais 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, raiz quadrada de 13 é o módulo deste vetor V. Então, na aula de hoje, estudamos vetores no plano e a decomposição desses vetores. Até uma próxima aula.